E aí, pessoal, então na aula passada nós fizemos a parte de regras de negócio para pesquisar aqui na filial e hoje nós vamos colocar essa parte de regra de negócios na tela, já pesquisando e trazendo os dados. Então, antes de começar essa aula, eu acho legal para quem ainda não assistiu a primeira temporada, assistir a aula 16, que é exatamente esse assunto que nós vamos falar nessa aula de hoje, só que falando de uma outra tela. Então, é interessante assistir lá. Então, ó, estou aqui com meus projetos minimizados, fechados. Nós vamos trabalhar aqui na camada de apresentação hoje, que é na tela de pesquisar filial. Então, o que a gente precisa começar fazendo? Referenciar, adicionar referência aqui para as regras de negócio, que nós vamos utilizar elas. Adicionar referência aqui para projetos de objetos de transferência, que também vamos utilizar ele. E a regra de negócio automaticamente já tem referência aqui com esses dados e ela já se vira depois. Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos abrir aqui a camada de apresentação. Vamos aqui em referências. Tá vendo aqui, ó, são as referências, ou seja, o que esse projeto pode utilizar dentro dele, quais classes, DLLs, o que ele pode usar. Notem que aqui não tem aquelas que eu falei. Então vamos dar um botão direito aqui, adicionar referências, add referências. Ó. Então eu quero adicionar referência. Ele abre aqui a janela de adicionar referências, eu vou clicar em solução, projetos, ou seja, dentro do meu próprio projeto eu tenho esses três caras que são diferentes do que eu estou. Então eu quero escolher o negócios e o transferência. Marco os dois, ó. Então quer dizer, a partir do momento que eu der o OK, esses dois projetos, essas DLLs deles estão dentro da camada de telas de apresentação e eu posso usar elas. OK? Ela apareceu aqui agora. Então se você quiser validar, se você olha aqui, tem ela aqui dentro da pasta de referências. Vou minimizar e vou minimizar. Agora nós vamos então voltar para a tela de apresentação, que é a tela de formulário de pedido de venda, não, formulário de pesquisar filial. Então nós vamos nesse formulário, vamos implementar o grid dele para trazer os dados do banco de dados. Então vamos clicar duas vezes aqui para abrir a tela de pesquisar filial, que é o FRM filial pesquisar. Aqui nós temos o formulário. Então o que nós vamos fazer? Quando a gente apertar aqui o botão pesquisar, quando der um clique nele, ele vai até o banco lá com o texto que você digitou aqui, busca as informações do banco de dados e volta e exibe as linhas aqui no grid. Então, para ele ir até o banco de dados, ele sai daqui da tela, passa pelas regras de negócio, as regras de negócio chamam acesso a dados, o acesso a dados vai no SQL Server, consulta os dados, volta, mapeia, pelas regras de negócio ele transforma isso num objeto filial coleção que vem e traz aqui para o nosso grid. Tá? Então, tudo organizado, com orientação objeto, fácil de compreender o nosso projeto. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? O evento clique do botão. Vou clicar duas vezes aqui no botão, lembrando lá que eu falei na primeira temporada, o clique é o evento principal do botão, então quando eu clico duas vezes aqui, ele já me leva para o código C# no evento clique. Aqui notem que eu estou no design, quando eu clicar, ele sai e vai para uma outra classe, que é um .cs, que é o C#. Agora notem que ele já me trouxe aqui, ó, botão, pesquisar clique, e já me criou o método, que é esse método que vai ser chamado quando eu apertar o botão, e aqui eu posso implementar então o código que eu quero que seja executado. Então o primeiro passo aqui é colocar no cabeçalho o que eu vou estar utilizando nessa classe, ou seja, nessa tela. Então depois que ele coloca alguns usings por padrão aqui, que são as mais utilizadas em todos os projetos, vou dar 2 Enter aqui e vou falar que eu vou usar using, a regras de negócio minha, e também vou falar que eu vou usar using o meu objeto de transferência. Então coloquei os dois aqui. A partir do momento que eu coloco eles aqui, quer dizer que eu posso utilizar eles aqui dentro nas minhas classes, nos meus métodos. Então eu vou sair daqui do topo e vou voltar para dentro aqui do evento do botão clique, ó, btn pesquisar. Por isso que é importante você colocar nomes nos botões, porque a hora que você estiver aqui no C# você bate o olho e já sabe, estou dentro do botão pesquisar e o evento clique dele. Então o que eu colocar aqui vai ser executado quando eu clicar no botão. Então vamos lá, primeira linha, pessoal. Primeira linha eu vou instanciar as regras de negócio de filial. Então vamos lá, como é que ela chama? Filial negócios, que é o nome que nós demos para aquela classe que nós fizemos na aula passada. E agora eu coloco um apelido para ela, eu vou colocar o mesmo nome com a primeira minúscula, que é esse nome que eu uso daqui para baixo, ou seja, estou criando uma cópia, uma instância da filial negócios e o nome que eu dei é esse. E é igual a uma nova classe filial negócio, ou seja, agora eu criei a minha nova aqui, joguei dentro desse objeto e daqui para baixo eu utilizo ele. Agora pessoal, vou mostrar uma parte que eu ainda não mostrei,
que é como é que eu faço para saber se o usuário digitou um número ou um texto lá na tela. Então vou voltar aqui na tela. Aqui o usuário pode digitar um código ou um nome. Então ele vai digitar essa informação no mesmo campo. Eu tenho que fazer uma programação aqui para a tela entender se ele digitou um número ou um nome. Então vou fazer essa inteligência agora lá no código para vocês. Então digitou número ou nome, né? Então é aqui que eu vou fazer a inteligência. Tudo que está na caixa de texto é um texto, certo? Então, independente do que ele digitar aqui, é um texto. Eu vou ter que converter esse texto para um número. Se eu conseguir fazer essa conversão, significa que o que está digitado aqui é um número, então eu vou procurar pelo código. Se der erro, se não conseguir, quer dizer que é um texto e eu vou procurar pelo texto. Assim que é a lógica que eu vou fazer. Primeiro eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, que é um número, int código digitado. Vou jogar dentro desta variável se for um código. Se não for um código, vai ser um texto. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar uma função bem legal que tem aqui no .NET, que ela tenta converter. Se ela conseguir, ela joga a conversão dentro da variável e ela devolve verdadeiro ou falso, se ela conseguiu ou não converter. Então, como é que funciona? Ela chama int, que eu quero converter para o inteiro, ponto, try parse, tente converter, tenta dar o parse. Toda vez que a gente fala que é parse, é tentar passar, converter de um formato para outro. Então eu quero que você tenta passar o que eu vou colocar aqui para o inteiro. Tá? Abre parênteses, ó, ela me pede dois parâmetros. Ó. Qual que é o texto que você quer tentar passar, transformar em inteiro? E aqui ele fala assim, ó, me passa uma variável, e tá vendo essa palavra out aqui, ó? Significa que lá dentro, se ele conseguir converter, ele vai vir e vai jogar o conteúdo nessa variável que eu passar aqui. Tá? Ela é uma variável de retorno, uma variável do tipo out. Eu não vou entrar nesse conceito agora, mas é só para vocês saberem. Tem o tipo normal lá, que é o tipo que a gente passa, ela não deixa mexer nela lá dentro, só pega. E tem a out que você põe a variável aqui, lá dentro ela mexe no que ela mexer, está referenciando a memória e vai colocar lá na posição da memória. Tá? Mas depois a gente, numa outra aula, eu entro nesse conceito. Então vamos lá. Então, o que ele quer que eu passe primeiro? O texto que eu quero converter. Onde que está esse texto? O texto é aqui o text box meu, que é essa txt, ó, que se eu vim aqui em propriedades, é esse cara aqui, ó, o txt pesquisar.text, quer dizer, o texto que o usuário digitar nele é o que eu quero tentar converter. Então vou colocar aqui txt pesquisar.text. Vírgula, ele fala para mim, Drauzio, me dá uma variável aí que se eu conseguir converter, eu jogo dentro dela o valor, que é essa variável nossa que a gente criou aqui em cima. Ó. Então vou colocar aqui. Só que lembrem que esse método, ele espera uma variável output, ó, que é uma variável out, de saída, né, que é essa palavrinha aqui. Então quando você estiver usando um método que espera uma variável assim, você tem que colocar essa palavra aqui antes dela. Então out e coloca aqui o nome da variável. Está feito. Então ele vai tentar converter isso aqui e se ele conseguir, ele joga dentro dessa outra aqui. E aqui, o legal dessa função é que ele me devolve verdadeiro ou falso, se ele conseguiu ou não. Então eu vou fazer um if aqui, ó. Se eu executar essa linha aqui até aqui, ó, e o resultado dela for igual a true, que é verdadeiro, quer dizer que ele conseguiu. Eu vou colocar aqui, ó, conseguiu, vírgula, é um número. Se não conseguiu, é um texto. Ok, pessoal? Então é simples assim. Então vai tentar se der um número, se não um texto. Então feito isso, agora é só eu fazer a consulta usando a regra de negócio. Então vamos lá. Eu vou chamar agora as regras de negócio para consultar por código ou por nome. E ela vai me devolver sempre uma coleção de filial. Então vamos criar aqui fora uma coleção de filial. Ó. Filial coleção. Coloco um apelido para ela. É igual a uma nova filial coleção. Então é dentro dessa coleção que eu vou jogar o que o banco de dados, as regras de negócio vão me devolver. Então vamos lá, vamos pro primeiro passo. Se for um número, então aqui se ele conseguiu converter for um número, eu vou falar que a filial coleção vai receber quem? A minha regra de negócios aqui, que é filial negócios, ponto, eu vou consultar por, lá, já trouxe para mim as duas opções que nós implementamos nas duas últimas aulas, ó, consultar por código ou por nome. Então aqui eu sei que é um número, então eu vou consultar por código. E aí eu abro parênteses aqui e passo o código digitado, que ele foi, aqui dentro ele vai estar colocando ele e eu já passo ele aqui. Ó.
e aí ponto e vírgula. Então quer dizer, por código já está pronto. E se não for por código, for por nome, eu vou vir aqui na parte de baixo, filial coleção, que é a minha filial coleção, é igual a filial negócios, ponto, consultar por nome. Quer dizer, se for aqui embaixo, ele não conseguiu converter o texto em um número, significa que o texto tem letras. Então ele vai consultar pelo próprio texto digitado aqui, ó. E aí está pronto. Então nessa etapa nós fizemos aí a jogadinha para saber se é um número ou não. E deu certo, tá vendo? Interessante, né? Então esse é o bloco que eu não sei se eu mostrei já em alguma aula, para você dentro de uma caixa de texto ver se é texto ou número. Se por acaso você estiver trabalhando também com CNPJ, CPF, eles têm 14 ou 11 posições. Um número inteiro tem 9 posições. Um número decimal tem mais que isso e o texto. Então você consegue fazer 3 ifs se você precisar aqui. Ó, algum dia você faz um if para ver se é inteiro. Se for inteiro é o código do cliente. Aí se não, você faz um por decimal. Muda isso aqui por decimal. Aqui em outro bloco. Se conseguir converter para decimal, é um CPF ou CNPJ. Se não, é um texto. Então dá para você fazer vários tratamentos dentro de uma única caixa de texto. Tá? Aí depende da inteligência que você faz. Nesse ponto aqui eu já tenho a coleção, a informação que vem do banco de dados, nessas duas linhas aqui dentro, nesse momento eu tenho a informação, então agora é só eu passar essa informação para o grid. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro passo eu limpo o grid, ó. Lembra que o nome do grid é data grid view principal, ponto data source, é igual a nulo. Vou limpar ele, deixar ele vazio, vai que tem alguma coisa lá dentro dele. Aí a segunda parte eu vou colocar para esse data source aqui é os dados, é o código de dados, é onde recebe a informação que vai exibir no grid. Para quem não lembra, grid é esse negócio cinza aqui, ó. É aqui onde fica a informação. Eu estou entrando nesse cara aqui, propriedades, e aqui nas propriedades dele eu estou indo na propriedade data source, que é onde fica a base de dados. Ó. Só que em vez de eu vir por aqui, eu estou indo lá pelo código C# e estou setando lá. Então quem que ele vai receber nesse momento é essa coleção de filial aqui que já vai estar carregada com as informações do banco de dados. Coloquei aqui. O próximo passo que eu falo que nesse ponto aqui já vai exibir a informação no grid. Se você tivesse feito até aqui já tinha. Mas eu gosto de colocar aqui o ponto update, que é para atualizar o grid, e o ponto refresh, que é assim que fica tudo legal. E está feito, pessoal, a parte então aqui de carregar os dados do grid. Aqui você pode colocar mais algumas coisas depois, mas por enquanto eu não vou ficar perdendo tempo nisso não. Uma outra hora eu volto aqui no final do projeto se precisar e mostro. Então você poderia pôr o try-catch, que eu já mostrei que é para tratar exceções. Poderia fazer algumas coisas aí para dar um feedback para o usuário que o grid está sendo carregado. Mas por enquanto nessa primeira tela eu não vou mostrar. Vamos efetuar um teste então, pessoal. Vou apertar aqui o Start. Vou aqui em Vendas, Pedido. Tem aqui o pedido, vou clicar em 3 pontos aqui para abrir a tela de pesquisar o emitente, que no nosso caso aqui é a filial. Nós ainda não configuramos aqui as colunas do grid. Na outra temporada, como era um objeto simples, ele tinha só propriedades, elas já apareceram. Nesse objeto ele tem uma pessoa, a filial ela é uma pessoa, então vocês vão notar agora que quando a gente der um pesquisar, o grid vai trazer só aqui um nome estranho aqui falando que está dentro de um objeto pessoa. Por quê? Porque a gente tem que configurar nesse caso, senão não aparece. Então vamos dar um pesquisar, ó. Ó, ele trouxe aqui, tá vendo? Ó? Trouxe uma pessoa, que dentro do objeto filial tem uma pessoa, então ele não trouxe a informação. Por quê? Porque nesse cenário de objeto dentro de outro objeto, você tem que configurar o grid, senão você não consegue visualizar. Para não estender mais essa aula, pessoal, eu vou fazer a próxima aula só para explicar o método self-formatting, que nós vamos implementar do grid, que vai ter que criar ali um códigozinho C# para tratar esse cenário que você tem objeto dentro de objeto. E todo grid que você for trabalhar, você vai ter que usar o que eu vou explicar na próxima aula, ou você faz um grid seu personalizado já com esse código embutido e sempre usa o seu grid, tá? Então eu vou parar aqui, na próxima aula eu explico esses métodos do self-formatting e aí a gente já aproveita e já formata as colunas e continua para finalizar essa tela.